se nós, com a agricultura familiar, potenciamos a produção de produtos endógenos, de raças locais, de variedades regionais. Por outro lado, promovemos a saúde e a segurança alimentar. Por outro lado, conseguimos com isso fixar a população, gerar emprego, criar riqueza, e depois também conseguimos fazer uma melhor gestão dos recursos naturais, na proteção do meio ambiente e uma valorização do território que nos é a todos tão caro, nomeadamente os territórios mais fragilizados, atendendo às não recentes, mas às tendências demográficas das últimas décadas e que em Portugal e no resto da Europa condicionam aquilo que é a nossa intervenção. Mas queria dizer-vos que entendemos muito que, aliado a um conhecimento de quem faz, agora estamos todos convocados a aliar ao conhecimento das novas gerações e que os agricultores, nomeadamente os agricultores familiares, possam assumir a sua dimensão enquanto agentes de mudança nos territórios e contribuam, no fundo, para podermos ter um país, mas também um planeta mais sustentável, mais resiliente e que prova esta que nós estamos a superar com distinção nesta pandemia, face ao grande desafio das alterações climáticas e a tudo aquilo que lhe vem por arrasto. Aliás, quero também acrescentar que o papel da agricultura familiar tem vindo a crescer, que levou a Organização das Nações Unidas a decretar esta década, até 2028, como a década da agricultura familiar. Um papel reconhecido pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu, através do estabelecimento de medidas de apoio a pequenas explorações. E Portugal tem vindo a fazer também este caminho de valorização do pequeno agricultor e a sua intervenção no âmbito da manutenção da qualidade alimentar e na salvaguarda dos produtos tradicionais portugueses, representando ainda um garante da coesão económica, ambiental, social e territorial. Por esta razão, o Governo se comprometeu e reitera o seu compromisso no seu programa em assegurar o apoio à pequena agricultura e à agricultura familiar e ao rejuvenescimento do setor, em particular através de implementação de medidas de discriminação positivas que estão previstas no Estatuto da Agricultura Familiar, mas já lá vou, mas também incentivando a busca de uma agricultura mais inovadora, mais sustentável e mediante estratégias de apoio a uma dieta mais saudável e a sistemas alimentares de proximidade. Dir-me-ia agora o meu querido amigo João Ferrão: oh minha querida, isso até que é só retórica. Pois bem, então agora também tenho aqui dados que não são muito animadores, antes pelo contrário, e que implicam claramente que nós passemos da retórica e das intenções a práticas que verdadeiramente ponham no terreno aquilo que são as políticas públicas para estimularem também, deste ponto de vista, aquilo que nós entendemos ser fundamental para termos um país justo, inclusivo e que não deixe ninguém para trás. Dizer-vos que é uma constatação. Em Portugal existem cerca de 232 mil explorações agrícolas classificadas como familiares. Estamos a falar de 94% do total das nossas explorações, 54% da superfície agrícola utilizada e mais de 80% de mão de obra agrícola. Eu, inclusivamente, perguntei se tinham a certeza destes dados que me estavam aqui a pôr à frente, porque é de facto gritante, até porque depois, quando olhamos para isto e quando percebemos que esta dimensão também é responsável por grande parte da nossa produção e da ocupação do território, depois vamos verificar que mais de 40% dos nossos produtores agrícolas não recebem qualquer tipo de subsídio através do IFAP, por exemplo, entre 2015 e 2016. A maioria dos quais pequenos agricultores
e que isto se configura como uma injustiça tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista territorial e claramente não acompanha aquilo que é a retórica de que queremos que ninguém fique para trás. E depois, passando à prática, nós de facto não queremos que ninguém fique para trás e queremos reduzir estas injustiças e estas assimetrias e por isso queremos proceder a ajustamentos no regime legal existente de forma a melhor direcionar a atribuição de benefícios, a atribuição de apoios, de incentivos que são fundamentais. E por isso estamos já a proceder à revisão do Estatuto da Agricultura Familiar, de forma a torná-lo mais apelativo e mais direcionado para o pequeno agricultor. E para esse efeito está a ser também criado um conjunto de instrumentos específicos para os detentores deste estatuto. Por um lado, porque temos que tornar a adesão a este estatuto e aos benefícios que queremos que tenha quase automática. E isto é fundamental para podermos alavancar o número de beneficiários deste estatuto e que não seja uma candidatura que infelizmente, aliás a Aldina acabou aqui de nos trazer os números que são públicos, daqueles que requereram e que detêm o Estatuto da Agricultura Familiar e que não nos orgulham de todo. E portanto queria dizer-vos, e talvez sejam boas notícias, e quero que vejam até aqui nas minhas palavras um compromisso, mais do que estar a utilizar apenas aquilo que nós conhecemos da literatura, nomeadamente daqueles e daquelas que estudam os fenómenos da ocupação territorial, do desenvolvimento económico, do desenvolvimento social e também da sustentabilidade ambiental, que são três domínios do nosso desenvolvimento coletivo que nós não podemos deixar de lado, nem colocar uns à frente dos outros, mas têm que crescer em paralelo, têm que ser implementados em paralelo, e queria dizer que nós queremos e estamos a desenhar um conjunto de medidas para este período de transição em que nos encontramos entre quadros comunitários, mas também na construção do plano estratégico, e já lá vou mais à frente, e para já queria aqui deixar-vos algumas linhas orientadoras daquilo que podem contar durante o ano 2021. Em concreto, nós, durante o terceiro trimestre deste ano, vamos abrir um apoio a agrupamentos de produtores multiprodutos, estamos a ultimar a legislação, dirigida aos detentores do Estatuto da Agricultura Familiar e aos agricultores biológicos. Vamos também incluir no plano de avisos do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, apoio ao investimento realizado em pequenas explorações agrícolas, incentivando a energia elétrica, aliás, no âmbito dos grupos de ação local, com um valor significativo de 3 milhões, mas vamos também aproveitar esta oportunidade para promover a renovação do parque de máquinas, nomeadamente tratores, de sistemas de aplicação de fitofármacos, para podermos ter efetivamente um contributo também da pequena agricultura e da agricultura, grosso modo, para as metas e os compromissos que assumimos da redução das emissões gasosas. Depois, queria também dizer que o processo legislativo que vai permitir a majoração da bonificação dos juros da linha de crédito de curto prazo, com um plafond máximo de 5 mil euros por ano, destinado a pessoas singulares ou coletivas que se dediquem no continente à agricultura, à silvicultura, à pecuária e à comercialização de produtos agroalimentares, também está a decorrer. E depois temos previsto, durante este ano, arrancar com o desenvolvimento de apoio e aconselhamento técnico, com a cooperação das estruturas de proximidade das direções regionais da agricultura e pescas, através dos seus centros de atendimento, mas muito também reforçando aquilo que as organizações e as confederações já hoje fazem por protocolo ou porque se candidatam a dentro daquilo que é uma colaboração entre o Ministério
e as próprias confederações para irmos mais longe deste ponto de vista, assim como temos previsto no orçamento de 2021 a criação de roteiros temáticos para o desenvolvimento de competências e transferência de conhecimento no âmbito da rede rural, onde queremos ajudar os agricultores, os pequenos agricultores, os agricultores familiares neste processo de transição digital, de transição ecológica, para poderem ganhar competitividade e aumentar os seus rendimentos. Queremos também fazer a abertura de um aviso durante este primeiro semestre, na medida do PDR 2020 de investimento na exploração agrícola, para podermos incentivar investimentos da eficiência energética, com discriminação positiva, também, como já disse, em relação ao Estatuto da Agricultura Familiar. Queremos reforçar os incentivos à agricultura familiar no âmbito do programa VITIS, de apoio à reestruturação e reconversão da vinha, com a criação de um critério de prioridade para os detentores do Estatuto da Agricultura Familiar. Mas dizia a engenheira Aldina, e bem, é que muitas vezes a carga administrativa e burocrática que acompanham estes processos é muito grande e o agricultor, o pequeno agricultor e o agricultor familiar não têm a disponibilidade e a capacidade, daí o aconselhamento, daí os protocolos com as confederações e estes roteiros temáticos, para tentarmos também melhorar o grau de conhecimento que é fundamental dos nossos agricultores. Mas dizia eu que todos estes avisos que nós vamos fazer, vamos querer fazê-los no regime de custos simplificados, aliás, bebendo aquilo que é a experiência do VITIS, do Programa de Reconversão e Reestruturação da Vinha, como exemplares desse ponto de vista, tentando desburocratizar, tornar mais acessíveis e mais expeditos, que verdadeiramente estes incentivos cheguem a quem deles são necessários. E queria-vos dizer também, professor João Ferrão, que ao ouvi-lo me revejo tanto na síntese daquilo que aqui foi dito durante o dia. Nós achamos verdadeiramente que nós não podemos apenas olhar para a agricultura portuguesa, independentemente de que é a sua dimensão, na lógica daquilo que é a política agrícola comum. No entanto, também tenho que fazer aqui uma chamada de atenção. A agricultura portuguesa mostrou-se resiliente, aumentou as exportações e diminuiu as importações ao longo deste ano, do ano passado, de 2020, quando comparado com 2019, atendendo à grande capacidade e à grande resiliência dos nossos agricultores, a uma capacidade de adaptação que foi notável. Aliás, aquilo que estamos hoje aqui a fazer desta maneira, há um ano atrás não sabíamos como é que se fazia, estávamos a começar a fazer este caminho e hoje é uma prática corrente, é o nosso novo normal, mas dizia que é fundamental que nós também olhemos para a política agrícola comum como estabilizador da produção de alimentos em quantidade e em qualidade, garantindo o rendimento, mas também garantindo o preço justo ao consumidor. E queria dizer por isso que nós, conscientes do papel da política agrícola comum e da reforma que está em curso, aliás, é a nossa prioridade durante estes 6 meses que presidimos ao Conselho da Europa, concluir a reforma da PAC, onde queremos como objetivo não só dotar esta capacidade de resiliência, a mitigação daquilo que são os efeitos desta crise, mas a resolução de problemas estruturais. Quando cruzamos isto, que são os objetivos da PAC, garantindo o rendimento, fazendo esta transição ecológica e digital para uma arquitetura mais verde, com maior competitividade da Europa como um todo em relação ao mundo, nós, aqui em Portugal, não só olhamos para aquilo que são os objetivos da Comissão Europeia ao propor-nos esta reforma da PAC e queremos aproveitar ao máximo os recursos financeiros que vierem a ficar disponíveis para nós, desse ponto de vista, seja por via da PAC, seja por via do Next Generation, seja por via do Plano de Recuperação e Resiliência,
e seja também por via de outros instrumentos, como é o caso do Horizonte Europa, para permitir fazer o desenvolvimento tecnológico e a inovação necessária ao setor. Mas foi por isso que nós, há um ano, quando tomámos posse, entendemos que precisávamos ter uma agenda estratégica para a agricultura que seja de chapéu e que vá para além da política agrícola comum. E foi por isso que nós apresentámos em setembro passado a nossa agenda de inovação, Terra Futura, que vai muito ao encontro daquilo que foram os desafios que o professor João Ferrão aqui nos deixou. Por um lado, porque nós entendemos que o cidadão é o cerne da nossa intervenção em termos da definição da política pública, mas nós temos que responsabilizar também o cidadão, que tem que ter consciência do seu papel nas suas escolhas alimentares, na promoção da sua saúde e do seu bem-estar, na lógica do programa A Uma Só Saúde, mas também de uma alimentação sustentável e que, por outro lado, o envolvimento do cidadão com as suas escolhas, com os agentes do território, vai fazer com que tenhamos melhores práticas para proteger o planeta e os recursos humanos, mitigando os efeitos das alterações climáticas, permitindo-nos fazer uma melhor adaptação, implementando medidas para a agricultura circular, para termos territórios sustentáveis, ocupados, nomeadamente com uma agricultura que seja viável, que fixe pessoas, que crie rendimento, que crie alimentos seguros, e que isso ajude a revitalizar os territórios mais fragilizados, e depois trazendo os produtores de maior escala, mas também o pequeno agricultor, o agricultor familiar, seja por via da implementação de uma agricultura de precisão, a que chamamos de agricultura 4.0, na promoção dos produtos agroalimentares portugueses cá dentro e lá fora, que possamos ser exemplares na organização da produção, e tão importante que nós também sentimos que os setores que melhor se adaptaram a esta crise são os setores que estão organizados e, portanto, a lógica da organização de produtores multiprodutos é essencial e vamos desenhá-la pela primeira vez, e depois que se consiga fazer esta transição agroenergética, e repito, e esta transição agroenergética, como deixei patente nas medidas que vamos implementar ao longo deste ano, também quer chegar ao pequeno agricultor. É fundamental que chegue ao pequeno agricultor para baixar custos de produção e torná-los também mais competitivos, porque sabemos que precisamos de uma agricultura familiar, da pequena agricultura, para fazer face àquilo que são as cadeias curtas, ao comércio de proximidade, e com isso podermos não só proteger o ambiente, como desenvolver a nossa saúde. E por isso nós assumimos que queremos, a par deste conhecimento, promover a modernização, promover o rendimento, a sustentabilidade, mas, repito, não deixando ninguém para trás, sendo mais inclusivos e, com base nisso, mostrarmos que todos os agricultores, independentemente da sua dimensão, têm um papel, e nós queremos valorizar esse mesmo papel para potenciar a resiliência do setor. E por via disso, há muitas iniciativas que nós queremos desenvolver, algumas já que as enunciei, para promover a pequena agricultura e a agricultura familiar, nomeadamente recorrendo às redes de inovação, na conservação e na valorização dos recursos e do território, e que consigamos disponibilizar os instrumentos financeiros e de apoio técnico e tecnológico aos pequenos agricultores, através de todos os instrumentos que temos à nossa disposição. Nós queremos reconhecer e incentivar modelos inovadores de organização de produtores ou cooperativas, muito adaptados à pequena agricultura, à agricultura familiar e aos multiprodutos, e conferir à agricultura familiar um valor estratégico para o nosso futuro coletivo, designadamente na prioridade das políticas agrícolas nacional e também europeia.
Queremos valorizar o papel que tem no combate ao despovoamento dos territórios, na promoção da coesão, da renovação geracional e da igualdade entre homens e mulheres. Queremos também, por isso, criar condições de maior equidade e na distribuição dos incentivos, tornando, repito, o Estatuto da Agricultura Familiar mais atrativo, mais apelativo, menos burocrático, sinónimo de que mais podem usufruir dos seus benefícios. E, portanto, quero contar com todas e com todos para podermos construir este caminho. Concluo só dizendo que nós entendemos muito que a política pública não substitui o papel das entidades privadas, é complementar e é ignição. E por isso, nesta nossa agenda há 10 anos, nós comprometemos a apoiar os agricultores que promovem o desenvolvimento da atividade agrícola, através da promoção, da investigação, da inovação e da capacitação, através de uma rede de inovação distribuída em todo o país, potenciando a cooperação entre organismos do Ministério da Agricultura e outras áreas governativas, a sociedade civil e entidades privadas, para resolvermos problemas de fundo estruturais dos agricultores, mas também conjunturais, e por isso o Governo atribuiu a esta dimensão 93 milhões no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, que queremos desenvolver projetos piloto que depois venham a ser escaláveis para ultrapassarmos este nível de debilidade e a utilização das verbas do próximo ciclo de investimento, do Programa de Desenvolvimento Rural, para podermos implementar essas mesmas medidas. O Portal Único, temos vindo a falar, nós queremos cada vez mais ter uma relação direta com o cidadão e, neste caso, com o agricultor, que infelizmente hoje, cada vez que quer relacionar-se com o Ministério da Agricultura, tem um conjunto de canais disperso que não ajuda o agricultor, mas também não nos ajuda a nós a ter respostas mais rápidas. E, portanto, queremos reorganizar, queremos modernizar, queremos simplificar os nossos serviços para irmos ao encontro daquilo que é uma grande dinâmica, uma grande capacidade de adaptação e de resiliência dos nossos agricultores e das nossas agricultoras.